Bom dia, graça e paz. Mais um devocional com Fátima Oliveira. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer a você que de segunda, quarta e sexta me empresta os seus ouvidos para ouvir o devocional. Gratidão imensa. E se você puder, querido, nos ajude, compartilhe com alguém. Se você pegar esse devocional e compartilhar com 5 pessoas e uma ouvir, nós já estamos contribuindo para o reino. Amém? Louvado seja o Senhor. No devocional de hoje, eu quero que você preste atenção, porque nós vamos estar falando sobre desastres, tragédias, e eu vou começar falando da situação que nós estamos vivendo hoje, o drama dos nossos irmãos da região sul. A imprensa está mostrando exaustivamente cenas impressionantes de casas debaixo de água, pessoas agarradas a troncos de árvores em cima dos telhados por vários dias até serem resgatadas. Sem contar com o número de óbitos aumentando, o número dos desabrigados, dos desalojados. E impressionante, né? Que as pessoas estão dizendo que será que Deus está castigando? Será que isso é um castigo? Eu ouvi, né, um comentário, né, de uma entrevista de que o Sul é uma região bem difícil de ser evangelizada e me parece que mais de 100 cidades, municípios não tem uma igreja evangélica. E aí a gente vê as pessoas dizendo, será que Deus os castigou? Porque toda vez que tem uma tragédia, né, a gente quer achar culpado, motivos para isso. A verdade é que a gente está sempre procurando motivo. Quando acontecem tragédias e desastres como esse. E também a dor tem sempre um motivo. E com o sofrimento que a dor nos traz, vem sempre a pergunta, por quê? Que culpa eu tenho? Assim, as pessoas se perguntam hoje, assim, as pessoas se perguntavam antigamente. Eu estou falando tudo isso porque o nosso devocional de hoje vai estar falando disso, de acidentes e tragédias. Então eu quero que você abra aí em Lucas 13, nós vamos ler do 1 ao 5, que fala assim: E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara aos seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, não, vos digo antes, que se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não. Vos digo antes, se vós não vos arrepender, todos de igual modo perecereis. Daqui a pouco, nós vamos para o versículo 6.
que o Senhor Jesus vai contar uma parábola para ilustrar o que ele está falando aqui agora. Esse texto começa dizendo que Jesus estava num lugar e de repente chegou alguns, para trazer uma notícia para ele. E naquela época, a única maneira de se atualizar das informações, das notícias, do que estava acontecendo naquela região, naquele país, era através de conversa. Não existia na época jornal impresso, televisivo, não existia rádio, não existia internet, não existia o Google. Então, não existia globalização, Hoje, com a globalização, além da gente ficar sabendo das tragédias do nosso país, do nosso bairro, a gente fica sabendo da tragédia do mundo inteiro, Que aconteceu no fundão do Japão. A gente acaba sabendo quase que instantaneamente. Mas como se veiculava as notícias naquela época? Era mais ou menos assim. Você já ouviu falar da Rádio Peão, que até hoje ainda existe, nas igrejas, nos locais de trabalho, Um telefone sem fio, Tipo, eu fiquei sabendo disso. Ou você está sabendo o que está acontecendo? Naquela época as pessoas se atualizavam assim. É mais ou menos, tipo, eu não vou falar que isso é uma fofoca, mas é uma forma deles se atualizarem. A notícia corria assim, de boca em boca. Então essa notícia chega até Jesus, exatamente assim. O Senhor sabe o que aconteceu com os galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o sacrifício que os mesmos realizavam? Só para você entender, era um grupo de galileus, peregrinos, que foram até o santuário para ali sacrificar ao Senhor. Naquela época, eles só tinham um templo para ir sacrificar. Só um templo. E eles iam até lá para sacrificar. E parece que um grupo de peregrinos, de galileus, entraram na sinagoga, lá no templo. Que sinagoga? No templo. E ali eles estavam sacrificando animais ao Senhor. E os soldados de Pilatos entrou, matou, houve um massacre, matou todos eles, misturando o sangue deles com o sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. Pilatos, o governador romano, deu essa ordem para que fossem mortos. E ele ordena que seja feita não apenas de forma trágica, mas que passasse uma mensagem de profanação de sacrifício. Eles estão falando de algo assustador para o Senhor, De pessoas que morreram antes da hora, prematuramente, de forma trágica. Mas o plano do Senhor para nós, é que a gente desça a cova, ricos em dias e como feixe verde, ou seja, em plena saúde. Aleluia, é promessa. Naquela época, entre os judeus, o conceito era que se alguém sofreu muito, se alguém teve uma morte prematura e trágica, isso tinha como origem pecado. Era o pensamento comum na época. Está passando por luta, está em pecado. Ficou desempregado, está em pecado. Foi assaltado, alguma coisa, ele sabe. Era o tipo de pensamento que eles tinham na época.
E se você for lá na história de Jó, nós vamos ver isso, né? Os amigos de Jó, né? Ali, e Jó tentando se defender. Eu não pequei. E eles falando, como assim, Jó? Você pecou sim, porque senão você não estava passando por esse perrengue. Você não tinha perdido os seus filhos, a sua casa, o seu gado, você pecou. E Jó dizendo, eu não pequei. Mas essa era a forma que eles tinham de pensar. Então, enquanto eles estavam discutindo o fim trágico daqueles galileus, eles estavam tentando achar explicação para as coisas que estavam acontecendo. E agora Jesus vai se posicionar de uma maneira interessante diante daquele relato. Eles achavam que Jesus condenaria Pilatos ou lamentaria a tragédia, alguma coisa assim. Jesus lhe fala para eles assim: vocês estão pensando que aqueles galileus que morreram eram mais pecadores do que todos vocês? Do que todos vocês? Vocês acham que é isso? Eu vos afirmo que não é. Aí o Senhor pega e leva a conversa para um outro lado. Ele diz assim: na verdade, cada um de vocês, se não se arrependerem, vão igualmente perecer. Ele não estava querendo dizer que iam ser sacrificados junto com o sacrifício, não. Ele não estava querendo dizer que uma torre ia cair sobre eles. Mas esse, se não se arrependesse, a tragédia seria maior. Porque a tragédia não é a maneira como você vai morrer aqui na Terra. A tragédia é o que te aguarda depois da morte. Então, se não houver arrependimento, todo mundo vai perecer. A tragédia é a possibilidade de irmos para o inferno. E a libertação máxima da destruição acontecerá quando a pessoa se arrepender verdadeiramente e entrar no reino dos céus. E ele continua: vocês estão imaginando que esses galileus são culpados de água? Vamos mudar um pouco de tragédia, né? A tragédia lá dentro do templo, eles acharam culpado, foi Pilatos, na maldade dele, que mandou, né? Sacrificar aqueles homens bons, homens religiosos que estavam ali no templo, sacrificando ao Senhor. Então o culpado daquela tragédia tinha nome, Pilatos. Aí o Senhor falou: e na torre de Siloé? Eu creio que quem morreu ali era quem estava construindo aquela torre. Devia ser os pedreiros, né, os serventes. Ali também foi uma tragédia. Eles morreram. 18 morreram. E vocês acham que eles eram mais pecadores que os outros para morrer dessa forma? Ele diz: não, vocês estão enganados. Eles não eram. Todos, cada um de vocês, se não se arrependerem, todos vão perecer. Todos terão o mesmo fim deles. Jesus estava dizendo que o que leva alguém a morrer de forma prematura e trágica não é porque necessariamente ele é mais pecador que os outros. Mas isso dá um nó na cabeça da gente, não dá? Dá um nó. Eu vou usar o exemplo da minha profissão, né? O soldado, né? O polícia sai de casa para mais um dia, para mais um plantão, e de repente há uma intervenção policial na rua, uma troca de tiro. Eu já ouvi muito disso: o polícia toma um tiro na perna, acerta a femoral e ele morre. O bandido toma um tiro na cabeça, vai para o hospital e sobrevive.
Mas eu quero te dizer que coisas boas acontecem a pessoas ruins e coisas ruins acontecem a pessoas boas o tempo todo. Até porque o sol nasceu para o justo e para o injusto. Amém? Daí, para ilustrar tudo isso que ele está falando aqui, ele conta a parábola que nós vamos ler agora. Mateus 13, do 6 ao 9, que vai dizer assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Figueira que dá figo, certo? Videira que dá uva. Então ele plantou a figueira no meio da vinha. E foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave, limpe e coloque esterco. Se der fruto, ela ficará. Se não der, o Senhor pode mandar cortar. É muito forte, né? O que eu vou falar agora a respeito dessa parábola. Essa é a parábola da figueira estéril. É mais ou menos esse paralelo que o Senhor quer fazer, né? A história fala do proprietário da vinha, cuja paciência finalmente se esgota pela longa infertilidade de uma figueira que foi plantada num lugar muito favorecido, num ambiente adequado para ela, e não dá fruto. Um cultivador intercede por ela, roga por mais uma oportunidade, que o dono da vinha dê a ele mais um ano, para que ele possa cuidar, tratar, para ver se ela dá fruto. Ele roga por ela antes de aplicar o machado. Lá em Mateus 3,10 diz assim: E também agora está posto o machado na raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Forte isso, né? E o que significa o machado na raiz? É um alerta ao povo de Deus para a necessidade de uma mudança de comportamento, de uma vida sem frutificar. Lá em Mateus 24 vai dizer que assim, quando a gente ouvir rumores de guerra, né, estourando em tudo quanto é lugar, né, quando a gente começa a ouvir falar de tragédias, né, constantemente, de pandemias, de epidemias, é o princípio das dores. Então esse é um alerta para que a gente frutifique, porque ele está à porta. Existem 3 personagens nessa parábola. A primeira é Deus. Deus aqui é visto claramente como o proprietário da vinha. Ele era o dono da vinha. E ele veio procurar fruto na figueira. Assim Deus vem procurar frutos em nós, em nossas vidas. O segundo personagem é Cristo, que é o cultivador e o intercessor. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer assim: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É tão lindo. Essa figueira tem um intercessor. Essa figueira infrutífera, que tinha todas as condições de dar fruto, e não deu, tinha um intercessor.
Jesus, que diz: dá mais uma chance, dá mais um ano. Se daqui a um ano o Senhor vier procurar e não tiver, o Senhor pode cortá-la. Terceiro personagem é a figueira estéril. A figueira, ela é representada no Velho Testamento como o povo de Israel. O povo de Israel é essa figueira. O povo separado, o povo escolhido. O povo que tinha todas as possibilidades de dar bons frutos e não deu. Eu vou ler aqui Isaías 5, se você quiser abrir aí, e você vai perceber que a figueira é o povo de Israel. Fala assim: agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da vinha. O meu amado tem uma vinha em outreiro fértil, e a cercou e limpou das pedras e plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um largar. Esperava que desse uvas boas, mas ela deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos péssimo entre mim e a minha vinha. Que mais poderia eu fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse boas uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei da sua sede, para que sirva de pasto. Derrubarei as suas paredes, para que seja pisada. Ah, meu Deus! É como eu disse, toda árvore que não dá fruto é cortada. A questão aqui entre o proprietário e o cultivador não era se o julgamento deveria vir. O julgamento já está sendo. Nós já estamos sendo julgados. É sobre a figueira inútil. Não é sobre o julgamento, mas quando? Quando virá? Aqui diz que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e quando foi procurar fruto nessa figueira, não encontrou. Era comum entre os judeus que as figueiras fossem plantadas nas vinhas. Isso também significava que quando plantada na vinha, as figueiras recebiam os cuidados especiais. O solo, a temperatura. E era o terceiro ano que ele vinha buscar e não achava. Outra informação importante para você é que os frutos dos primeiros anos de qualquer árvore frutífera no Velho Testamento, os 3 primeiros anos, os frutos eram descartados, ninguém aproveitava. No 4º ano, os frutos deveriam ser oferecidos ao Senhor. Só a partir do 5º ano, quem plantou a vinha tinha direito de colher. Então conta comigo, se os 3 primeiros anos eram descartados, se o 4º era para o Senhor, esse homem veio procurar no 5º ano, no 6º ano e no 7º ano. Já fazia 7 anos que aquela figueira tinha sido plantada e não produzia frutos. E além de não produzir fruto, a tragédia maior é que ela estava sendo inútil e inutilizando aquela terra, puxando dali os ingredientes, né? As vitaminas da terra inutilmente, além de não produzir, causava prejuízo, pois ocupava espaço no solo, que poderia ser utilizado de uma forma melhor. Então, o intercessor pediu para ela mais um ano. O fruto que Deus espera de mim e de você, queridos, é conduzir almas perdidas à salvação. O verdadeiro fruto que o discípulo precisa produzir durante a sua vida é conduzir
e ajudar a muitos a se achegarem a Cristo. É forte essa palavra. Ela é para mim, ela é para você. Qual o seu esforço em pregar a palavra, em evangelizar, em chamar o perdido para o Senhor? Lá em Lucas 9, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar o perdido. A expectativa do Senhor em relação à nossa vida é essa. Em João 15, 5 diz assim: todo aquele que permanece em mim produz bons frutos. Deus nos chama a produzir frutos em nossa vida cristã, por meio das boas obras e da propagação do Evangelho. É uma palavra para refletir, para você pensar no que você está fazendo para o reino, onde você está juntando os seus tesouros. Assim como a figueira estéril, nós também podemos ser inúteis e improdutivos em nossa vida cristã. E a minha oração nessa manhã, Senhor, é que nós, Senhor, possamos estar, Senhor, frutificando em Cristo, trazendo vidas até o teu altar. Por isso, Senhor, derrama sobre a nossa vida hoje uma porção dobrada de ousadia, de intrepidez, de coragem, para pregar o seu Evangelho. Oh Deus, nós não queremos ser essa figueira infrutífera. Eu sei que muitos de nós, Senhor, já tivemos a segunda oportunidade de frutificar. É mais um ano, Senhor, e não frutificamos, e não ganhamos uma vida para o Senhor. Mas nos ajuda nessa manhã, Senhor, a fazer a tua obra, de maneira que juntemos tesouros nos céus. Em nome de Jesus, amém.